Programa Câmara na TV. A Câmara Municipal de Matão realizou nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, a quarta sessão ordinária de 2024. Durante a sessão, foram aprovados em regime de tramitação comum 2 projetos de lei ordinária e 3 decretos legislativos. Já em regime de urgência especial, foram aprovados 2 projetos de lei. Os vereadores apresentaram ainda 28 indicações e 18 requerimentos, entre moções de apoio, pedidos de emenda parlamentar, votos de pesar, votos de congratulações e pedidos de urgência especial, totalizando 53 proposituras. Entre as propostas aprovadas estão os seguintes projetos: Projeto de Lei número 285 de 2023, de autoria do vereador Robinho Ramos, e dos jovens parlamentares da terceira turma do Parlamento Jovem Matão, Eduardo Michelani Ferreira e Carlos Daniel Nesoto da Silva, que autoriza a criação da Lei de Acessibilidade e Movimento no município de Matão. Por meio da referida lei, torna-se obrigatório a acessibilidade em todos os transportes públicos, circulares e municipais. Isto é, toda a frota de transporte público deverá contar com elevadores, assentos preferenciais e inspetores, com o objetivo de oferecer auxílio a quem necessitar. De acordo com os autores, a construção desse projeto se deu devido à escassez de ônibus municipais e circulares adaptados, o que dificulta a locomoção e a inserção aos meios de transporte de pessoas com deficiência. Projeto de Lei número 287 de 2023, de autoria do vereador Dr. Luiz Pelanca e dos jovens parlamentares da terceira turma do Parlamento Jovem Matão, Hugo Ângelo Moreira e Ana Júlia Cândido, que autoriza a criação da Feira do Livro Anual, Leitura e Literatura. São objetivos da Feira do Livro: formar um município leitor, dinamizando a democratização do acesso ao livro e seu uso mais amplo, como meio de difusão da cultura e transmissão do conhecimento. Incentivar a produção literária de Matão, através de concursos com premiações e certificados para todas as faixas etárias participantes. Além da realização de festivais, concursos, exposições de textos e poesias na rede municipal de ensino e bibliotecas municipais. O projeto de lei estabelece ainda que a cada biênio será constituída uma comissão intersetorial, que será responsável pela organização e funcionamento da Feira do Livro, bem como pelo estabelecimento de seu regulamento, sendo a mesma composta por 14 representantes na seguinte conformidade: 4 representantes da Secretaria Municipal de Educação, 4 representantes do Departamento de Cultura, 2 representantes do Conselho Municipal da Juventude, 1 representante do Departamento de Comunicação, 1 representante da Guarda Civil Municipal, 1 representante do Conselho Municipal de Educação de Matão e 1 vereador da Câmara Municipal. Vale lembrar que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Matão acontecem às segundas-feiras, a partir das 19 horas, na Sala das Sessões Vereador Aldo Gorgatti. A população pode acompanhar as sessões presencialmente online por meio do site www.camaramatão.sp.gov.br e pelo Facebook www.facebook.com/cmmatão. O que são políticas públicas? No vídeo sobre Estado, vimos que ele é o responsável por organizar e exercer a vontade coletiva, por meio de um governo eleito e por instituições públicas, tais como o Congresso Nacional ou a Câmara de Vereadores da sua cidade. A vontade de cada um, que depois deve se constituir em vontade coletiva, é o resultado do exercício da sua cidadania. Foi isso também que vimos no vídeo sobre cidadania. Mas como esses direitos são recebidos e vividos de forma concreta? Ou seja, como toda a sociedade pode alcançar o seu bem-estar? Esse é justamente o tema deste vídeo: políticas públicas. Vejamos como elas acontecem. A cada eleição, os partidos e os candidatos se apresentam à sociedade com uma série de propostas, reunidas nos programas partidários. Os eleitores votam nos candidatos e nas suas propostas. Ao fazerem isso, deixam claro quais são aquelas que têm as suas preferências.
Uma vez eleitos, os governantes desenvolvem as propostas que apresentaram nas eleições e as transformam em um plano de governo. É nesse plano que vão ser definidas as políticas públicas para cada área específica, como saúde, segurança, educação, transporte, meio ambiente. Detalhando um pouquinho mais, vamos supor que os eleitores escolheram um candidato que tem a área de saúde como sua principal plataforma eleitoral. Ele elabora seu plano de governo e as equipes técnicas vão então trabalhar essa prioridade, definindo como será a política pública de saúde, seus principais objetivos e metas. Também são os técnicos do governo que vão viabilizar a execução dessa política pública, fazendo orçamentos, cuidando das contratações necessárias, gerindo contratos. Finalmente, aquela política pública de saúde vai se concretizar na construção de hospitais e postos de saúde, por exemplo. Fica claro, então, que é por meio das políticas públicas que o Estado desenvolve sua atuação. Por isso, podemos dizer que elas são um conjunto de decisões, projetos, objetivos e metas para resolver problemas em áreas específicas e garantir o melhor interesse público. Mas o trabalho não acaba com a execução dos projetos, porque depois de efetivadas, as políticas públicas ainda precisam ser avaliadas, e isso acontece em 2 níveis. A primeira avaliação é feita pelo próprio governo, verificando se o que foi concebido foi realizado, se tudo aconteceu de acordo com a lei e os procedimentos adequados, se os resultados imaginados foram produzidos. A segunda avaliação é aquela feita pela população. Os governantes têm o dever de mostrar a todos se cumpriram com aquilo que apresentaram como propostas no momento eleitoral. A população vai, então, julgar se os governantes atenderam ou não às expectativas que geraram quando se apresentaram como candidatos. Isso também faz parte do exercício da cidadania. Mas ainda devemos lembrar que os cidadãos não precisam esperar o ciclo eleitoral para exercerem essa cidadania. Hoje, eles são chamados a participar a qualquer tempo, levando suas demandas aos órgãos do Estado, principalmente por meio do Poder Legislativo, que é o órgão de representação máxima do povo e que pode mobilizar diversas instâncias para que as políticas públicas sejam executadas ou alteradas. Vamos recapitular? Políticas públicas são a forma como o governo traduz as necessidades e prioridades que os eleitores escolheram por meio de seus votos em ações práticas. Por isso, é importante que você, cidadão, conheça sobre elas e saiba como participar. Até a próxima! Por que mais mulheres na política? Por que não mais mulheres na política? As mulheres já ocupam espaços sociais que antes eram exclusivos aos homens. Pilotam aviões, são presidentes da República, CEO de multinacionais, presidentes de bancos, jogadoras de futebol. As mulheres, que já representam uma grande força para a economia mundial, ainda possuem muito mais a oferecer. Elas representam mais de 40% da mão de obra global, 43% da força de trabalho atuante e mais da metade dos estudantes universitários do mundo. A igualdade entre mulheres e homens, em todas as suas dimensões, poderia adicionar 28 trilhões de dólares ao PIB global em 2025, conforme dados do relatório de 2015 do Instituto Global McKinsey. No Brasil, isso poderia significar um PIB 30% maior em 2025, com até 850 bilhões de dólares a mais em circulação, segundo o mesmo relatório. Quer saber o porquê? Porque além da força de trabalho das mulheres ainda não ter sido aproveitada em todo o seu potencial, elas ganham menos do que os homens e ainda se concentram em determinadas áreas de atuação. Quer mais? Países que promovem os direitos das mulheres e aumentam seu acesso aos recursos e ao ensino têm taxas de pobreza mais baixas, crescimento econômico mais rápido e menos corrupção do que os países onde isso não ocorre, segundo estudo de 2012 do Banco Mundial. Ou seja, mais mulheres em todas as ocupações, com igualdade de remunerações e reconhecimento, significaria um incremento econômico e tecnológico para o mundo. Em outras palavras, maior desenvolvimento global. Além disso, há outra questão importante a ser levada em conta: a perspectiva social. Quando viemos ao mundo, um dos primeiros marcadores de identidade, ou seja, o que nos define como pessoas nesse planeta,
é o sexo com o qual nascemos. A partir do sexo definido como masculino ou feminino, o mundo interage conosco e estabelece uma forma de relacionamento diferenciado. Assim, estar no mundo é vivenciá-lo com base nesses marcadores de identidade, nas diferenças entre os sexos feminino e masculino. É como uma lente com a qual observamos nossa existência e também um filtro pelo qual somos observados. Quanto maior a igualdade entre homens e mulheres nos espaços deliberativos e de poder, mais estarão garantidas as diversidades de possibilidades representativas, além de maior potencial de qualidade da democracia. Em outras palavras, atualmente há diversas vozes representando as perspectivas sociais masculinas. Assim, temos homens representando a força de trabalho, a saúde, a etnia, o empresariado, o esporte, as religiões, ideologias políticas, entre tantos outros grupos, inclusive combinações complexas entre eles. Mas o número reduzido de mulheres nos espaços de discussão impede que as diversas vozes femininas sejam escutadas para a tomada de decisão. Por todas essas razões, por que mais mulheres na política? Precisamos de mulheres ocupando todos os espaços. O que é necessário para ser um representante? Quais as regras mais importantes relacionadas ao vereador? Você sabe quais são seus direitos políticos e quem deve garanti-los? Os dois direitos políticos mais importantes são o de votar e o de ser votado. O voto é obrigatório para todos com idade entre 18 e 70 anos e opcional, facultativo, para os cidadãos entre 16 e 18 anos, os analfabetos e os maiores de 70 anos. No Brasil, há uma justiça especial para cuidar das questões de votos e eleições, a Justiça Eleitoral. Para se candidatar, além de ser eleitor, são exigidas mais condições. As mais importantes são a filiação a um partido político, o título eleitoral inscrito na região em que se pretende concorrer e idade mínima, que no caso de vereador é de 18 anos. Embora todas as cidades tenham sempre um prefeito, a quantidade de vereadores varia e depende do número de habitantes do município. A Constituição Federal determina sempre um número máximo. Para municípios com até 15 mil habitantes, podem ser eleitos até 9 vereadores. Entre 15 e 30 mil, são 11 os eleitos. E a quantidade vai aumentando até 55 vereadores em cidades com mais de 8 milhões de habitantes, como São Paulo. O vereador é o único político que pode acumular outro cargo público, como ser também professor, médico, enfermeiro da rede pública, mas só é possível atuar nas duas funções se os horários das duas atribuições permitirem, se forem compatíveis. No exercício do mandato e sobre questões de seu município, dizemos que o vereador é inviolável por opiniões, palavras e votos. Inviolável quer dizer que ele não pode ser forçado a mudar de opinião ou ser processado por suas ideias e pelos discursos que fizer. Na Câmara Municipal, o voto é totalmente livre. O vereador pode votar como quiser. Justamente por esses direitos, o vereador é um agente privilegiado para apontar erros e atuar contra irregularidades cometidas pelos demais vereadores e pelo prefeito. Esta é uma garantia constitucional para o bom exercício do mandato, para permitir a defesa dos interesses do povo. Para conhecer mais sobre eleições e direitos políticos, você pode entrar em contato com a Justiça Eleitoral. Acesse www.tse.jus.br. Neste capítulo, vimos que os dois direitos políticos mais importantes são o de votar e o de ser votado, e que para ser candidato a vereador, o cidadão deve ser filiado a um partido político, ter ao menos 18 anos e domicílio eleitoral no município onde pretende concorrer ao cargo. Programa Câmara na TV.